Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse domingo, por essa turma, por essa igreja, pela salvação que temos em Cristo, Pai, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e nos governa, Pai, e pela Tua palavra, que também nos dá sempre a direção e a luz para viver de acordo com os Teus propósitos, Pai. Abençoa essa aula e também os resultados das eleições, que é o candidato que o Senhor tem separado, que vai ser bênção para o nosso país, possa estar vencendo, Pai, nas urnas, e assim representando o povo, Pai, lá em Brasília como presidente, Pai. E também os demais candidatos. É em nome de Jesus que eu te agradeço e te peço, Pai. Amém. Hoje nós vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Já deixei a apostila aí na tua cadeira. Antes disso, só queria ver se alguém ficou com alguma dúvida da aula passada, na releitura ou nas tarefas, ou mesmo durante a aula da semana passada que não deu tempo para você perguntar. Você tem a liberdade para a gente conversar agora. Na aula 5, né, a gente viu os capítulos, até o capítulo 12, né, do livro de Atos. Que é alguns acontecimentos ligados com a vida de Pedro. Não ficou tarefa, né? A não ser a leitura do livro, né? Como é que está a leitura? Está em dia? Mais ou menos. São 28 capítulos. A proposta da semana passada era você ler dos capítulos 13 até o 21, correto? E ao mesmo tempo fazer aquele questionário que a gente entregou semana passada, que está relacionado com esses capítulos. Além do outro trabalho, onde você anota lá os princípios práticos e a sua decisão à palavra. E daí eu quero frisar que semana que vem é a última aula, a 7ª aula, onde a gente vai finalizar conferindo todas as tarefas. E aquele trabalho que foi pedido semana passada para você trazer hoje, vamos deixar para a semana que vem. Teve alguns que não conseguiram fazer e completar, então a gente vai dar uma tolerância de mais uma semana e você traz tudo para a semana que vem. Até para a gente conferir o gabarito e também pontuar aí a tua nota. Pode ser? Então a leitura do livro todo, 1 ponto. Os 2 trabalhinhos, 3 pontos cada. E as apostilas preenchidas, todas elas mais 3 pontos. Então você tem mais uma semana aí para atualizar todas as apostilas, não deixe nada em branco. Eu creio e quero que todos aqui tirem 10. É possível? Sim. Gente, né? Me ajudem. Todos podem tirar 10 nessa matéria aí. Mas o mais importante que a nota é você extrair aí dessas aulas e do teu momento devocional, especificamente com o livro de Atos, princípios práticos para a sua vida. Então hoje nós vamos dividir a aula em 2 momentos, que é a apostila e depois umas dinâmicas de grupos aqui relacionado à apostila. Você que leu os capítulos da tarefa, que era de 13 a 21, tem algo para compartilhar com o grupo que Deus falou no seu coração, que você aprendeu, que você acha importante participar aí e partilhar? Vou te dar essa oportunidade para você falar aí. Mas não é para estar mesmo, porque só está gravando. No capítulo 15, no versículo 11, somos salvos pela graça. 15 e 11, né? Amém. Isso mesmo. E essa graça nos constrange tanto que a gente fica impulsionado a servir daí, né?
Depois que a gente recebe essa graça, a gente tem a revelação, puxa, eu tenho que fazer algo. Aliás, o que eu estou fazendo é muito pouco. E aí aumenta esse desejo, essa gratidão, né, a Deus pela salvação, em servir. É natural. Até Para poder o nosso serviço levar ao conhecimento das outras pessoas essa tão grande salvação, essa tão grande graça. isso. Já que estamos falando nesse ponto, tem um versículo que eu destaquei aqui, que eu grifei, em Atos 13, 36, na minha leitura aqui. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com seus antepassados. Ligado com Davi aqui, né? Ele citando Davi, uma profecia, mas que estava ligado a Jesus. Tanto Davi como Jesus. Jesus não só serviu uma geração, mas Davi aqui serviu a geração de acordo com a vontade de Deus e depois morreu. Eu achei legal quando ele coloca aqui, e depois morreu. A gente vê a ordem natural, né? Entenderam, né? Serviu na sua geração e depois morreu. Ou seja, a gente está aqui numa geração, num tempo, para servir a Deus. E depois a gente morre, né? Não é o contrário, né? Morreu, agora eu vou para o céu e vou servir a Deus no céu. Não, é hora de servir agora, né? Depois morreu, porque lá no céu, Deus já tem muito anjo servindo lá, né? Eu creio que vai ter trabalho para nós, lógico, vai ter um propósito, mas o servir aqui é na nossa geração. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Quem mais quer compartilhar algo que leu desses capítulos? Legal, ligado com esse texto que ela citou no versículo 9, 10 e 11, fala também que e não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão por Deus à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar. Ou seja, até os judeus não estavam mais suportando a carga religiosa, né? Aquela sobrecarga religiosa imposta com regras cerimoniais, coisas que virava só em regras humanas, né? E Jesus veio para... Ele até falou, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. O que o povo não quer mais, não precisa mais, é de mais religiões, né? Mais carga religiosa, né? Jesus veio nos libertar da religião, dessa carga. E voltando um pouquinho ali, já que a gente está num período de política, e eu achei política aqui no meio, aqui no versículo 5, no 15:5, fala assim: foi então que alguns homens do partido... Quando eu li partido, já tinha partido naquela época. Tinha um partido aqui, ó. Partido dos fariseus, que haviam crido, colocaram-se em pé e disseram: é necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Daí continua falando que teve uma discussão grande, eles tiveram um tempo lá falando sobre isso, que foi onde aconteceu o primeiro concílio, né? A primeira reunião da igreja. Mas aqui achei interessante que alguns homens do partido dos fariseus, do partido político deles também, eles tinham um grupo que diziam as regras, o que fazia, o que não fazia, mas que fala aqui também dos partidos fariseus que haviam crido. Eles já eram crentes em Jesus, mas eram num partido, e eles estavam ainda presos à cerimônia, à circuncisão. Todo cristão tinha que passar pelo judaísmo primeiro, para daí se tornar cristão. Eles queriam trazer os cristãos para as regras do judaísmo, e a circuncisão era uma delas, para que daí se invalidasse essa conversão. E eles tinham crido. Moral da história, né? A conversão em si não é suficiente para ter toda a revelação, né? A revelação de Deus é progressiva, lógico. Mas aqui a gente viu alguns que estavam convertidos, mas no partido errado, ou seja, com ideias erradas em relação a Jesus, ao que ele veio fazer, ao propósito de Jesus. E acontece hoje na nossa sociedade, pessoas convertidas,
mas com ideias, com a mentalidade do mundo ainda, com ideias satânicas. Não estou falando só de política, eu estou falando de uma forma geral, né? Pessoas que creem em Jesus, mas ainda vivendo no engano de algumas mentiras partidárias, não só política, mas assim, influenciada por um movimento, por um sistema, por uma ideologia, por pessoas, por situações. Tem acontecido isso, né? Uhum. Então, o que vocês acham? Por isso que a gente precisa estar na palavra, que ela traz a revelação completa. Não adianta só crer em Jesus. Pronto, estou salvo. Não, você está salvo sim, mas você quer viver desse mundo de que forma? Viver na verdade, né? Continuar sendo abastecido com a verdade para ter uma libertação completa e uma vida abundante, como Jesus promete, né? Livre de todo engano. Muito bem. Algo mais? Alguém quer partilhar? Senão a gente vai para a apostila. Senão a gente fica falando só de política aqui, né? Aqui são as 3 viagens missionárias de Paulo. Então, a partir do capítulo 13, a gente vai falar mais sobre Paulo. Então, essa aula é a aula que vem basicamente sobre Paulo. Para onde ele foi, o que ele fez e como ele finalizou a sua carreira, como ele fala, né? Lá em alguns livros do Novo Testamento. Até o capítulo 12, vocês viram que a gente falou mais sobre Pedro, né? A vida de Pedro, alguns discípulos lá. Citem alguns discípulos, alguns acontecimentos aí que a gente já viu. Estevão, né? Que foi apedrejado, foi o primeiro mártir aí. Quem mais? Felipe. O etíope lá que foi convertido. Vários acontecimentos, milagres de Pedro, né? Agora a gente vai falar sobre Paulo. Então, a primeira viagem de Paulo, ele fez em companhia de um homem chamado Barnabé. Até você pode completar na apostila ali, ó. Na parte de Chipre ali, as palavrinhas que faltam é Paulo e Barnabé. Separa Paulo e Barnabé que dão início à viagem e vão pregando a palavra. Paulo e Barnabé. Essas 3 viagens de Paulo que a gente vai ver aqui foi num período aproximado de 12 anos que aconteceram, né? Acho que podia encostar a porta aí, pode ser. Nessas viagens ele foi implantando igrejas, grandes centros cristãos, e onde foi expandido o evangelho na Ásia Menor e na Europa. Depois, ali na primeira viagem de Chipre, ele vai para Antioquia da Psídia. Ali a palavra é ministrada com autoridade e sabedoria, mas aí vai provocando ali uma rejeição natural e também uma perseguição. A palavrinha que falta ali, provocavam a perseguição contra os apóstolos, que acabou expulsando eles da cidade, né? Então, alguns judeus creram, muitos gentios também creram, mas alguns judeus não creram. E esses que não creram, perseguiram o Paulo e Barnabé. Icônio, uma outra cidade que ele passou, teve também uma divisão ali, mas ele passou e, tomando conhecimento desse risco que corriam, fugiram para outras cidades. Paulo também se obrigou a fugir para Listra. Muita perseguição. E depois ele passou em Listra, Derbe, volta a Antioquia da Síria. A cura do paralítico em Listra levou a população daquela cidade a acreditar tal façanha ao poder pessoal dos apóstolos, que rejeitaram veementes tal procedimento. Aqui Paulo foi agredido e tido como morto. Porém, o Senhor preservou a vida dele, né? E cheio de entusiasmo e vigor, seguiu a jornada em outras cidades. Então, preencher as palavrinhas que faltam aí nos textos. E os principais acontecimentos da primeira viagem, conforme você leu em casa, a gente não vai poder falar de todos os acontecimentos, por isso a gente vai fazer algumas dinâmicas de grupo. Elimas, o encantador, a pregação em Antioquia, a tentativa de apedrejamento em Icônio e a tentativa de adorar Paulo e Barnabé em Listra. Certo? Nós estamos vendo de forma mais objetiva aqui, depois a gente vai explorar mais. Vamos para a parte B aí, que é o Concílio de Jerusalém acerca dos gentios da igreja. No capítulo 15, quem pode falar com as suas palavras aí o que foi esse concílio, como foi, por que aconteceu? A gente já comentou alguma coisa antes, né? Mas quem lembra aí pode falar.
Não está lembrando do concílio? Antes disso, lembra quando a gente estudou nas aulas passadas que Pedro teve uma visão, que desceu do céu? Quem lembra dessa visão aí? Um lençol, tinha uns animais, quais animais eram ali? Animais impuros. Desceu e daí a revelação que ele teve era que purificou todos, né? E estava falando em relação a pessoas. Então os gentios agora são aceitos, né? Quando ele falou mata e coma, ou seja, pregue para eles e eles vão se converter a mim e vão fazer parte do mesmo povo, uma mesma nação santa. Então Pedro já tinha essa revelação, mas alguns líderes da igreja não tinham ainda, né, completamente, ou faziam uma resistência. Por isso que aconteceu essa discussão. O partido poderoso de discípulos fariseus persistia em ensinar que a circuncisão era necessária, aquilo que a gente falou. Então a igreja se dividiu nessa questão. Entretanto, através do Espírito Santo, levou os apóstolos a decidir unânimes, formalmente, que a circuncisão não era mais necessária aos gentios. Aí eles formularam uma carta, né? No segundo parágrafo, ali, né, a palavrinha que falta é que não era necessária. Aí foi formulada uma carta e enviada para os novos membros que se abstivessem das imoralidades comuns do mundo pagão, mas que em relação à circuncisão estavam todos livres. Tudo bem? Então, o concílio, entenderam o principal motivo do concílio? Era estipular que não precisava mais ter a circuncisão para ser cristão, né? Já pensou se fosse na nossa época isso daí, né? Hoje a gente tem o batismo como uma representação que você declara a sua fé publicamente. Mas se fosse a circuncisão mesmo, né? Hã? Publicamente ainda? Não, né? Mas enfim, a gente não vai discutir a questão da circuncisão, mas o importante é a gente saber que Deus nos libertou, né? A segunda viagem missionária de Paulo. Está faltando uma palavrinha? É Pedro ali, né? Pedro. A primeira palavrinha do concílio é Pedro, né? Ah, faltou a última lá, desculpe. Judaísmo, cerimoniais do judaísmo. A segunda viagem de Paulo. Vamos lá, então. A viagem começa ali em Antioquia, de Antioquia a Troade, né? Agora muda aqui o parceiro de Paulo. Quem era o parceiro de Paulo na primeira viagem? Barnabé. Pela leitura que vocês fizeram, qual foi o parceiro principal ali, que ficou mais tempo com Paulo na segunda viagem? Não. Timóteo também foi um companheiro depois, mas que começou a viagem junto foi Silas. Paulo e Silas. Algumas versões colocam como Silvano. Não sei se na tua versão está Silvano, mas aqui o Paulo tem como companheiro Silas. E mais tarde, Timóteo. E eles percorreram várias cidades. Depois Timóteo fica numa cidade liderando uma igreja, pastoreando, né? Ali onde em Troade que ele teve uma visão de um macedônio pedindo ajuda. Onde eles passaram na Macedônia para levar recursos. Daí de Troade a Atenas. Atenas quem já conhece Atenas aí? É um desejo. Eu não conheço ainda não, eu quero conhecer. Eu conheço Roma, estava falando aqui para os meninos. Roma eu conheço, e a parte sul de Roma, a parte sul da Itália, que tem muita influência grega lá, tem muitas cidades que têm ruínas de templos gregos e tal, ainda preservam isso lá. Mas Atenas eu não conheço, eu gostaria muito de conhecer. Vamos fazer uma excursão para lá, né? Para a gente fazer parte da avaliação. Aula prática em Atenas. Mas Atenas, na época de Jesus e depois também, era uma grande cidade, né? É como se fosse hoje... Fala uma cidade grande do mundo aí que você admira, que você gosta. Nova York, Londres, cidades assim, impactantes, né? Que eram centros, principalmente em Atenas, da cultura, né? Quem estudou história aí? Quem estudou história sabe bem, né?
Fala aí, o que tinha lá na Grécia, principalmente em Atenas, lá? Aqueles pensadores, filósofos. Sócrates, que mais? Platão, Aristóteles, Demóstenes, Péricles, um monte de pensadores. Alguns viajavam bastante na maionese, mas outros trouxeram um conteúdo importante para a sociedade, né? E o Ocidente hoje é influenciado pela Grécia e por Roma. Roma também foi influenciada muito pela Grécia. A democracia nasceu na Grécia, né? E veio para o mundo, né? Mas lá era o centro da filosofia, ciências, das artes, enfim. Só que tinha um problema muito grande lá. Qual que era? A idolatria, né? Tinha Deus de tudo, né? Deus do sol, Deus da lua, Deus da água, Deus da árvore, Deus da... até o Deus desconhecido. Na dúvida, vamos colocar mais um aqui, porque talvez a gente não tenha citado. Daí já fica quitado aqui o desconhecido. Aí Paulo se aproveitou disso, né? Tem aqui esse aqui que eu quero falar. Esse aqui, desse Deus aqui que eu quero falar, o desconhecido. Olha só, olha que estratégia, né? Aí ele tomou a atenção do povo e com a oratória dele, eles gostam muito de oratória lá, ouviram Paulo pregar sobre esse Deus desconhecido. Daí ele levou Jesus Cristo, né? Isso. A gente tem que estar a par da cultura daquele povo, de como aquele povo vive, para você poder entrar nela e você, né, se aproveitar disso, tirar vantagem disso. Sim, né? Pensa, né? Mas então de Atenas ali, os convertidos eram muitos, bem como milagres realizados. Entretanto, alguns desses milagres provocaram reações. Daí eles foram presos. Em Filipos, o carcereiro se converte, e também a família dele. E lá em Tessalônica a palavra é aceita, assim como em Bereia. Eu acho que lá em Bereia tinha uma Níbe. Né? Porque eles falam aqui que em Bereia eles pesquisavam as escrituras, conferiram tudo o que Paulo falava. Vamos lá ver, porque só tinha o Velho Testamento. Vamos ver se o que ele falou está citado aqui mesmo. Daí, tinha uma Níbe lá, porque vocês são estudiosos, né? Os berianos, vocês são todos berianos aqui, estudiosos da Bíblia, estão no CENIB, estão nos cultos. Glória a Deus por isso. Em Atenas, então ali procuravam conferir, né? A palavra que falta, conferir as escrituras. Em Atenas, Paulo teve a mais fria recepção ali. Ele fez aquele discurso no Areópago. Ele sofreu resistência flagrante em face à idolatria. A palavrinha para você encaixar ali. Que imperava na cidade. Aqui apenas alguns poucos creram no ensino e se ajuntaram aos apóstolos. Muito bem. E agora em Corinto ele ficou mais ou menos, foi uma das cidades que ficou bastante tempo. Ele ficou 1 ano e meio aproximadamente em Corinto, estabelecendo a igreja ali e participando da formação dela. Lá em Corinto ele encontra-se com, quem lembra aí? Áquila, muito bem. Áquila tinha a mesma profissão de Paulo. Qual que era? Ele fabricava tendas, né? Então eles se identificaram profissionalmente e espiritualmente, porque Áquila também recebeu Jesus Cristo, teve a revelação da verdade. E Paulo teve o conforto do Senhor para que não temesse, nem que se calasse por causa da oposição, da perseguição que se levantou ali contra ele. E em seguida foi para a Síria e finalmente para Antioquia. Então essa segunda viagem foi mais longa que a primeira, demorou mais tempo, viajou mais, navegou mais também, né? Passou por Filipos, né? Dá para ver no mapinha aí para onde ele passou? Filipos foi onde ele conheceu, foi a primeira convertida lá em Filipos, foi a Lídia. Lembra da passagem que conta sobre Lídia? E também ali a primeira igreja iniciada na parte da Europa ali, né? Porque ali é considerado já uma parte da Europa. Os principais acontecimentos durante a segunda viagem. O chamado na Macedônia, Lídia convertida,
o demônio expulso de uma serva, a fuga da prisão em Filipos, os conflitos em Tessalônica e Bereia, o sermão no Areópago e em Atenas, e a pregação e o conflito em Corinto. Essa é a segunda viagem. Vamos para a terceira. Estamos viajando rápido, né? Essas viagens aconteceram no período de 50 a 60 depois de Cristo. Agora aqui tem um tempo maior onde ele fica em Éfeso. Éfeso também era uma cidade metrópole, muito grande. A história conta que na época tinha na média de 225 mil habitantes. Mas para aquele tempo era uma cidade muito grande, né? É como se fosse igual Cascavel, um pouquinho menor que Cascavel, né? Cascavel tem quantos mil habitantes? Uns 300 mil? 315. É. Então era até um pouquinho menor que Cascavel, mas para aquela época era uma cidade muito grande. E lá em Éfeso tinha um problema sério, que é o da idolatria, mas lá eles cultuavam uma deusa. Quem lembra o nome da deusa ali? Artemis. Artemis é o nome grego. Mas essa mesma deusa se cultuava em Roma com outro nome, Diana. A mesma deusa. Artemis, depois Diana. É aqui que surge o problema no catolicismo romano, né? É uma estratégia de manter adeptos à religião, né? Formada ali no catolicismo romano, e onde os gregos adoravam uma deusa chamada Artemis, e romanos também influenciado pelos gregos, a Diana. Eles não podiam perder esses adeptos, né? O catolicismo romano tinha que incorporá-los à religião, eles tinham que manter. Então, o que eles fizeram? Preservaram uma idolatria de uma deusa, só que com outro nome, né? Que vocês sabem qual é, né? Que é Maria. Idolatraram Maria, se aproveitaram dela ser mãe de Jesus e tal. Foi toda uma estratégia de adeptos, para criar e manter adeptos ao catolicismo. Então, o problema não nasceu no catolicismo romano, já nasceu antes, com as deusas. Então, preferiram garantir esse formato de adoração à deusa para não perder ninguém. Porque pensa, é como se tirasse uma deusa para eles, era uma afronta, né? Para eles ia ser mortal. Então, como tirar uma deusa? Não, vamos manter, só que é outro nome e tal. É como se hoje aqui, por exemplo, o pastor Jefferson concordasse que colocasse imagens para idolatrar. A partir de agora a gente vai adorar essa imagem aqui. Como é que ficariam, né? A gente ia impactar muito, né? Sim. Se ofende, Ao mesmo tempo, tem muitos líderes no catolicismo romano, até o pastor já citou isso uma vez, que ele conhece uns padres, principalmente, que sabe do engano da idolatria. Vocês estudaram o fundamento, sabem, vocês estudaram todos os versículos que falam sobre idolatria. Não precisa a gente entrar no mérito aqui da questão. Isso é uma coisa já para nós assim, bem revelada, né? Mas só para citar. E o padre sabe, né, da questão, mas ele não pode, ele falou que ele não pode mexer nisso, porque ele vai perder fiéis à igreja e ele vai ser depois também perseguido e tal. Então eles não tiram nada para não mexer com quem está lá crente naquilo. Que você tira, frustra a pessoa de uma forma que ela se desmonta, né? É mais cômodo, mais fácil deixar quieto, né? Uhum. 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 É a necessidade de materializar a fé, né? De ver algo para poder tocar, adorar e dizer que
dar o mérito, enfim. Mas é falta da revelação de Jesus Cristo, né? Da graça, como foi falado, né? Então, Éfeso era era a sede do culto de Diana. O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, esse templo, do mundo antigo, né? Era uma das 7 maravilhas. E tornou-se o principal centro do mundo cristão. Aqui, Paulo impõe as mãos sobre os irmãos e esse recebe o Espírito Santo. Aí, durante 2 anos, a palavrinha que falta, ele ensina na escola de Tirano. E a palavra se propaga com rapidez. O livro de Éfeso é um livro fantástico, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Se você tiver oportunidade, leia e releia ele para você ver como ele é rico, né? Apesar de ser poucos capítulos, ele é bem profundo, espiritualmente falando, né? Ele te dá um o termo que o pessoal usa, te dá um... Como é que você, quando você toma um negócio assim, energético, como é que é o nome daquele energético? Red Bull. Ele te dá um Red Bull celestial. Você lê aquilo, você turbina teu espírito. É verdade. Vá em Éfeso com essa expectativa que você vai ver. Você vai sair voando. Criar asas. Demais. Tá. Então, aqui João também ficou aqui, morou até sua velhice. A história conta. Depois ele foi para aquela ilha de Patmos, né? Que daí ele... É Patmos, né? Onde ele falece lá depois de um certo tempo. Aí na Macedônia, Acaia, partindo dali, se dirigiu a Macedônia, Grécia, Troade e outras cidades, fortalecendo os irmãos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Lá em Éfeso aconteceu aquela questão dos mágicos também, tinha muito mágico. E daí eles queimaram livros lá, depois da decisão de se converter. Queimaram muitos livros de magia. A história fala que esses livros contabilizados representam mais que $8.000 que foram queimados, assim, porque que eles tiveram essa revelação do engano que é a magia lá, né? E a idolatria também. Então a gente viu aí as 3 viagens missionárias de Paulo. Ele passou por muitas cidades. Os principais acontecimentos na terceira viagem é a conversão de Apolo, vários milagres de Paulo, o tumulto em Éfeso. Como é que foi esse tumulto aí? Quem lembra? Vocês não leram? No capítulo 20? Hã? Sim, por causa de Artemis, a deusa lá. Que tinha uma mulher lá que fazia... também, mas ela tinha uma que fazia aqueles... umas lembrancinhas. Isso. É igual você vai lá na Aparecida, por exemplo, hoje lá, né? Tem várias banquinhas que vendem lembrancinhas, imagenzinhas. É como se Paulo chegasse lá e falava, olha, tá tudo errado isso aí. Eu não sei se ele usou esses termos, mas vamos acabar com isso daí. Não, mas daí eu vou perder o emprego. Não, porque daí vai cair as vendas. Não, porque se eu tirar isso aqui... Mas daí o dono da banca entrou na briga ali, né, também. Tá, mas vamos fazer o seguinte, agora a gente vai fazer uma dinâmica, vai ter tempo aí, uma dinâmica de grupo assim, ó. São 3 viagens missionárias, a gente vai dividir aqui em 3 grupos, cada grupo vai ficar responsável por uma viagem missionária e vocês vão viajar nessa viagem de Paulo. Vocês vão eleger um daqueles acontecimentos. Na primeira tem 4 citadas ali, tá vendo? E nas outras 2 tem 7 acontecimentos. Vocês vão escolher um só, cada grupo, e vão apresentar para os demais. Daí vocês vão usar a criatividade de como vocês querem apresentar isso. Sugestão, você pode narrar o texto bíblico ali daquele acontecimento que o grupo escolheu, que vocês entraram numa concordância, e dramatizá-lo. Um lê e os demais dramatizam para a gente fixar mais, melhor o acontecimento. Ou vocês podem fazer de outra forma também, que vocês queiram, mas a ideia é você interagir aqui e participar. Daí eu chamo o Felipe lá também, que daí ele assiste, daí ele já convida os artistas para o sonho de Natal, para participar das peças. Né? Tô brincando. Mas a gente pode fazer dessa forma, legal? 3 grupos, e vocês, primeira coisa, escolhem qual acontecimento que vocês querem ler, trabalhar eles, explorar. Depois
combina a melhor forma de apresentar para o grupo e apresenta. Bem tranquilo, só para a gente poder variar um pouco a forma de dar aula aqui. Então, nós estamos em 3, já contou, legal. 15 dividido por 3, 5. Então, vamos contar 5 de 5 em 5 aqui e vai montando os grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Ali, né, os dois jogos. Depois da Sandra em diante, mais 5. E agora aqui é o outro 5. Aí faz a bolinha, aí, o círculo aí. Primeira viagem, vocês. Segunda viagem missionária aí. E vocês fazem a terceira viagem, tá, Gastão? Vocês são a primeira. Agora os demais grupos vão assistir o grupo 1, que vai apresentar a primeira viagem missionária. Primeira atitude aí, você se apresenta para a sala de aula, fala os seus nomes, né? Para a gente gravar e lembrar certinho quem é cada um. E daí dá sequência apresentando. Depois do grupo 2 e o grupo 3. Aí vocês não demorem muito para a gente não estourar o tempo, tá? Então, 3 minutinhos aí dá para fazer, né?